Mais uma vez iniciando o programa Vale Cidadania. O programa Vale Cidadania, né, que está aí cada vez mais se construindo, cada vez mais evoluindo. E nesse processo evolutivo nós trazemos aqui hoje duas figuras excepcional, duas figuras queridas, duas figuras de luz, não é? Que é o Robinho Rezende e a Águida Moura. Não é? Hoje, infelizmente, o companheiro João Bosco não vai poder comparecer em razão de que ele pegou uma virose, viu? Olha que tem virose nessa cidade aí que não é brincadeira. E o nosso amigo João Bosco, que faz parte aqui conosco também, não é? Um trio, é um quarteto, na verdade, né? Porque o nosso amigo ali, o Caleb, também faz parte disso aí. Se não fosse Caleb, não existia, não é? Se não fosse ele ali no controle, não existia possibilidade dos ouvintes nos escutar, né? E então o João Bosco não pode vir, o Moisés nunca atrasou, mas hoje ele está atrasando, ou então teve algum compromisso e não nos informou. Mas então vamos aqui bater um papo nesse dia de hoje, nesse sábado, não é? Nessa manhã gostosa, ensolarada, não é? Sobre a questão sobre cultura, não é? Sobre o que é cultura, não é? Para vocês aí transmitir para as pessoas, não é? Como é que anda a política de cultura em Santa Cruz do Capibaribe, não é? Eu tenho também informação que vocês têm feito aí um esforço e uma articulação grandiosa no sentido de dar uma roupagem melhor, vamos assim dizer, mais evoluída, vamos assim dizer, a partir do Conselho Municipal de Cultura da cidade. Isso é muito importante, isso é muito bom. E aí vamos conversar a respeito dessas coisas, não é? Qual o papel do Conselho, não é? Qual o papel do Conselho concernente à questão da política pública de cultura do município, e também conversar outras coisas, não é? Porque nós estamos aqui com duas figuras que dá pra gente conversar muita coisa boa, além desse ponto que é a temática do programa. Então, boa tarde, Robinho, boa noite. Olha só que sono, boa noite, mas faz isso não. Boa tarde, Robinho Rezende, grande figura. Boa tarde, Lisboa, boa tarde, Águida, boa tarde, ouvintes. Caleb, obrigado aí pela recepção. A gente tá aqui hoje a fim de debater realmente, de bater um papo legal sobre isso aí, trazer informações e novidades e convidar o pessoal a se juntar a gente, né? A compor a força desse corpo aí que, falando sobre cultura, a gente sabe que é um assunto importante, né, Carlos? A gente perfeitamente, sabe que é uma coisa que perfeitamente. A gente traz no nosso sangue, na nossa identidade, como povo, enfim. É uma coisa que Santa Cruz também tem forte, né? A Águida sempre defende muito as gambeleiras na Rua Grande, por exemplo. Aí a gente tem essas coisas, né? Isso. E isso é cultura, perfeito. É a nossa identidade, é a nossa característica, né? São nossas músicas, nossas apresentações, nossas poesias, nossas, enfim, apresentações teatrais. Inclusive a gente traz essa proposta também dentro do Conselho de abranger o máximo de certo, ok. E agora então, Águida Moura, uma figura de luz. Boa tarde, Águida, aí para os nossos ouvintes. Boa tarde. Olha, Águida, deixa eu só te dizer uma coisa. A gente é escutado aqui pela Vale FM 91.7, só em Pernambuco, em mais de 32 cidades. E também somos escutados aí, né? O alcance da rádio também chega a diversas cidades da Paraíba. Então vamos dar aquele boa tarde à Paraíba, a Pernambuco, não é? O povo aqui de Santa Cruz, o pessoal da zona rural. Boa tarde, querida. Vixe Maria, que coisa linda, Carlos. Imaginar agora essas distâncias tudinho comportando a gente no mesmo canto. Então vou entoar aqui uma poesia, né? Para abraçar. Fique à vontade. Esse momento inicial de encontro com vocês que estão aí na casa de vocês, na praça, na sala, encontrando amigos nesse sábado bonito aqui de Santa Cruz. Todo canto tem um dom. Tem um som, tem um tom, suas cores se salpicam e se gritam na ruela, se é bela ou daquela, com beleza, com leveza no varal, na fachada rebocada, molecada, na calçada, cor num beco, num sorriso, na ladeira, cor de feira, cor de berro, de buzina, de menino vendedor. Rua, igreja, padre, bar, gente crua, pecador, enroscado e sonhador, pelo meio do começo de um fim eu desconheço, não me esqueço de lembrar. No recanto do meu canto não me espanto, esse canto foi o melhor canto da gente tudinho poder se encontrar, né, Carlos? Oh, que coisa tão bonita. Vamos dar uma
palmada bem boa aí pra ela. Que coisa bem bonita. É muita luz, é muita poesia, é muita coisa boa que tem na cabeça desse pessoal, e não desmerecendo ninguém, mas sobretudo nessa figura. Essa figura é uma figura muito bela. Tem um espírito muito belo. Tá entendendo? Mas vamos lá. Eu gostaria de começar contigo, Águida. O que é que está acontecendo nesse momento, vamos assim dizer, com os ativistas culturais aqui do município de Santa Cruz do Capibaribe, no que concerne a questão da estruturação, vamos assim dizer, reestruturação do Conselho Municipal de Cultura, né? E qual é o papel, o que é que vocês têm feito, qual o papel desse Conselho na questão das políticas públicas de cultura no município de Santa Cruz do Capibaribe, que, diga-se de passagem, viu, Robinho, e ouvintes, e também seguidores das redes sociais, Santa Cruz tem um celeiro muito massa com relação à questão cultural, em todos os aspectos, né? E aqui tá duas pessoas que fazem parte também desse celeiro. Pois não, pode falar. Pois então, Carlos, a gente há um tempo vem percebendo a importância de se unir e de criar uma política pública que atenda de uma maneira mais eficiente ao setor cultural artístico da cidade. Quando eu trabalhei com Gilberto Geraldo, eu iniciei esse processo burocrático e de entender essas estruturas, certo, a partir dos movimentos que a gente começou a criar. Eu tinha 18 anos, então fazem 12 anos que eu comecei a entender a importância de erguer um grupo assim e de fortalecer essa ideia de criar o Conselho de Cultura daqui. Só que a gente vê que existiram ao longo do tempo várias tentativas, e eu fiquei um tempo percebendo por que isso aconteceu. E aí, depois de Gilberto Geraldo, entrou Alberto Grilo, entrou Saulo, e agora Rob e Adeilson, que é o secretário, isso, com Lívia, que estão continuando estendendo discursos e diálogos a respeito dessa formação. Então, assim, é importante a gente entender que durante muito tempo houve uma ausência de diálogo com esse grupo, e também as nossas opiniões, elas foram descentralizadas, não é? No caso, a valorização e o reconhecimento desses grupos teatrais, desses grupos de dança, desses grupos onde a arte acontece aqui, foram ausentes de uma importância política evidente, sabe? Mas o que a gente quer é mostrar que existe uma força muito grande no que a gente está fazendo. 80% da população de Santa Cruz é de fora, e esse trânsito faz parte do que a cidade se tornou. Então, trazer isso como uma estética, como uma beleza e como um laboratório de exploração de conhecimento e cultura é o nosso foco. A gente quer fazer isso com todo mundo que se habilitar a participar, sabe, dessas conversas que vão transformar, por certo, a nossa entrada nas escolas, nas praças, nos teatros, a gente mostrar que a cidade faz feira e faz arte também. Muito bem. E aqui está a presença, né, de um artista e de uma artista, uma mulher e um companheiro artista aqui, né? Então, Robson, me diz uma coisa, passa aí para ele, Águida, por favor. E como foi, se deu esse processo de, vamos dizer, de reestruturação do ponto de vista de melhor articular, de fazer esse chamamento, e quem participou desse chamamento, como é que se deu essa dinâmica? Porque nós temos, como disse anteriormente, valores aqui grandiosos na área de cultura. Nós temos também um patrimônio arquitetônico, não é? Que inclusive vem sendo deteriorado, que inclusive vem sendo desrespeitado e que vem sendo tratado ao arrepio da lei, historicamente. A novo século também, tá entendendo? Aí eu falei mais assim especificamente nessa questão do patrimônio arquitetônico ali na Rua Grande, tá entendendo? E tem também o patrimônio imaterial, o patrimônio material, o patrimônio vivo do município. Mas e aí então, como foi que foi essa sacada de vocês assim, não é? Percebendo que em outros momentos, vamos assim dizer, que não era que estava numa distância na totalidade, mas era que estava assim, uma coisa precisando de melhorar, precisando de dar uma oxigenada. Então, como foi que se deu esse processo?
Então, a gente teve um grande passo, acho que na primeira convocatória aqui que Saulo fez, enquanto gestor de cultura Certo. da época, ele realizou uma conferência e fez um chamamento do setor cultural da cidade. E eu, enquanto lotado da Secretaria de Marcelino, né, eu vou compor, no caso, o conselho, representando a pasta de turismo. Certo. Aí entra minha participação nessa jogada aí. Mas tudo se iniciou lá quando o Saulo fez essa conferência, chamou o setor cultural, né? E deu o primeiro passo a fim que a gente criasse um conselho de cultura de sangue puro. Inclusive, essa palavra é a palavra dele. Queria deixar aqui um abraço e... Isso, um forte abraço um a ele. agradecimento pra ele. Fez um trabalho legal. Com certeza. Daí, a gente teve esse primeiro passo, né? Começamos a se conectar com algumas pessoas. E a gente meio que foi esmurecendo, sabe? Foi esmurecendo, não foi? Foi esmurecendo. E passou um tempo, e aí aconteceu a mudança de gestão da cultura. E, inclusive, eu já tinha alguns projetos em parceria com o Saulo, projetos de turismo cultural. A gente tem projeto com ele, a gente já vinha conversando há alguns tempos. E quando houve a troca, eu precisei falar com o Adeilson, com o Gordo. Manda um abraço pra Gordo também. Um abraço para o Gordo aí. A gente já precisou atualizar as informações sobre conselhos, sobre projetos de eventos e tal. E a gente deu outro passo, né? Foi quando a gente, conversando com o Gordo, inclusive, a gente percebeu a disponibilidade dele, né? Em tocar no assunto, e ele percebeu também a importância do conselho. Foi quando a gente deu mais um passo e a partir daí a gente chamou as meninas para o grupo de trabalho. É aí que as coisas se transformam. Porque eu pensei muito com Maiara. Maiara, ela é produtora daquele documentário Palestina Brasil. Ótimo. Já tivemos com ela no bate-papo entre amigos. Um abraço pra ela figura. também. E um agradecimento já geral que é pra Maiara, pra Virgínia, pra Águida, pra Lívia, que foi o time. Que tanto abraço que a gente gostoso. Chegou e conversou e falou assim, a gente precisa de um grupo de trabalho. Toparam abraçar a causa. A gente precisa de um grupo de trabalho, a gente precisa entender isso aqui, a gente precisa saber como é que isso aqui, porque a gente também entende que é um corpo que faz isso acontecer, né? É necessário que haja a gente ia falando na moto agora, que haja esse reforço, que haja esse entendimento de pegar na mão e dizer assim, eu tô contigo, não só criticar, né? Que a gente acaba recebendo crítica, mas assim, dizer assim, eu quero ajudar. E a crítica é boa quando ela é construtiva e propositiva. E quando você pega na mão e tá disposto a ajudar. Criticar só por criticar não tá errado, mas qual é a tua contribuição? Qual é a tua proposição para melhorar? Não é verdade? Fica à vontade, viu? Mas é engraçado. Deixa eu ver se a Caleb faz um negócio aqui pra mim. Fique à vontade. Aonde essa ideia foi, muita coisa já se abriu, muitos artistas estão chegando, muitos grupos e movimentos culturais da cidade. Então, eu quero agradecer às pessoas que estão sentindo que a partir dessa construção a gente vai efetivar uma política de cultura aqui na cidade, sabe? Certo. O que eu achei engraçado, Carlos, é que o que eu venho percebendo assim é que uma coisa é feita passo a passo. Como aqui na cidade a gente vai comprar o pano, aí depois corta, costura, ensaca e vende. Eu não sei em qual das etapas a gente tá. Eu sei que a gente já passou por algumas e de perceber assim que quando a gente mandou a lei para a prefeitura, para a Câmara. Primeiro para a prefeitura. Vocês mandaram uma minuta de projeto de lei para a prefeitura, Foi. Isso? Ótimo, muito bem. Aí, eu, inclusive, estou com a cópia da danada aqui. Pronto, se você quiser ler alguns pontos. Não, mas vamos lá, Mas aí, quando a gente mandou para a prefeitura, a gente percebeu lá, a resposta que eles deram é que em 2003 tinha sido já feita uma lei de cultura. Isso, perfeito. E o que a gente poderia fazer conselho, né? era uma alteração. Isso. Então a gente fez uma segunda lei, que é essa, que hoje tem 6 páginas e que a gente pode disponibilizar para as pessoas que se interessarem em ler essa lei que a gente fez a partir de outras muitas, mapeando as melhores possibilidades possíveis para atribuir a essa lei ao que já existia
E aí foi para a Câmara e lá, Carlos, eu quero agradecer aos vereadores e vereadoras que de situação, a oposição, todo mundo se uniu pela causa e a gente foi muito bem recebido na Câmara. Então eu entendo que o que ganhar força... E assim seja sempre, não é? Não só para a cultura, mas como para todas as políticas públicas necessárias para o povo de Santa Cruz. Demais, Carlos. É importante que a gente veja a participação da casa, da cidade e como a gente tem interferido nos diálogos, nas conversas que estão acontecendo lá, não é? Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Rob, agradecer a Maiara, a Virgínia, a Lívia, que a gente sentou várias vezes para construir isso, mas a partir, entendendo também que cada um é uma multidão. E aí eu tenho muita admiração pelo movimento e arte que acontece aqui, sabe, Carlos? Ótimo isso. Que às vezes a gente diz, Santa Cruz é uma cidade sem cultura. Essa frase, ela vem de uma ociosidade, digamos assim, uma invisibilidade, uma falta de reconhecimento. E uma ignorância mesmo, né? A ignorância se ignora da o que gente. tem de bom de cultura aqui no município. Mas é muito forte, sabe? Então eu quero saudar os movedores culturais da cidade, os que fazem rock, os que fazem hip hop, os catanha, a Novo Século, os sanfoneiros daqui de Santa Cruz, os repentistas. Isso. Eu quero saudar os bailarinos, as dançarinas, as fotógrafas, os que fazem cinema, os que fazem poesia. Eu quero saudar o quebra-lajeiro da nossa cidade, o pau de sebo, que era uma cultura que existia aqui, o forró de pilão e tudo que tem sendo pastoril, feito. Não é? Pastoril, Os pastoril, massa, não é? Pastoril, as né? cirandas que já rodearam aquela rua grande, sabe? Isso. E tudo isso é o que a gente quer mapear, levantar e fomentar de novo. Porque um povo, uma coisa que eu gosto de lembrar é uma frase que Fernanda Montenegro disse, que é assim, que a cultura faz parte da construção do caráter de um povo. Então, a gente jamais pode se associar completamente só ao que a feira nos entrega, não é? Porque a gente vive de dinheiro, mas a gente vive do que faz bem e alimenta a alma. Certo. E quando a gente nutre a alma com as raízes do que o povo tem criado, do que tem se fortalecido, para além do nosso corpo, é o que a gente está entregando aos novos futuros. Tem muita coisa, Carlos, que a gente precisa encerrar como povo, esquecer, continuar e inventar. E eu fico feliz de me ver como uma pessoa que está inventando, né? Isso. A gente nasce para consertar Perfeito. muita coisa nesse mundo. Tem gente que nasce para consertar dente, Isso, unha, cabelo. E a gente nasce para consertar ideias. Então, que a Tem gente uns que nascem para desmantelar também, mas a gente não deixa desmantelar, né? A gente não deixa desmantelar. Cada um num pouquinho, né? Um pouquinho de cada coisa. Mas, vai, Robson. Robson, vê só. Vocês colocaram aí, não é, essa questão de que se juntou um grupo, não é, e aí foi construindo esse processo todo. Mas aí, além dessas pessoas, outros ativistas, outros atores e atoras culturais de Santa Cruz do Capibari participaram desse processo. Porque, repito, é muito rica, né? Inclusive, ontem, o pessoal da Fundarp, não é? Teve aqui em Santa Cruz fazendo registrou o Bento da Zabumba, fez registros de Toninho Catanha, foi fazer também um registro lá no Badilula, né? O famoso Badilula, fizeram um bocado de registros aí, mas aí, enfim, esse pessoal foi convidado, assim, houve uma roda de conversa, de diálogo, não é? No sentido de ampliar cada vez mais a participação nesse momento e também para momentos futuros. A gente teve assim, a gente convidou o máximo de pessoas. Certo. Né? A gente tem assim, inclusive, aquela dificuldade de conseguir, às vezes, participação efetiva, sabe, presencial, mas a gente sempre teve ali convidando. E sobre esse grupo de trabalho que trabalhou na lei especificamente, foi a gente, porque a gente precisou se debruçar, passar tardes e tardes, horas e horas e conversar, identificar problemas e erros e obstáculos no meio do caminho. Isso, como vai ajustando, como foi né? a lei de 2003, que a gente não tem conhecimento. Anteriormente, no meio do caminho, a gente identificou ela e fomos aconselhados a alterar, que seria um processo mais rápido, né? Isso. Aí, após isso, a gente conseguiu protocolar na Câmara, a Prefeitura protocolou na Câmara. Isso. E a gente também já teve uma outra reunião falando sobre o Conselho e sobre a Lei Paulo Gustavo,
né? Porque também existe, a gente levou isso para a Câmara, a gente foi apresentar o projeto na Câmara, e eu vou reforçar aqui o agradecimento de Águida à Comissão de Educação e Cultura, que a gente apresentou na comissão o projeto, certo. E apresentamos também a necessidade do Conselho estar formalizado em tempo hábil a regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Para receber esse recurso sob pena, né? Se não porque é necessário estiver regulamentado, o recurso não vem. Justamente. Daí a gente foi muito bem recebido. Eles aprovaram o projeto de forma acelerada também, né? Entenderam que a gente precisaria acelerar todo o processo com o Conselho. E a partir disso aí tivemos uma reunião, por exemplo, semana passada na Secretaria de Educação. Certo. Aí a gente foi ali começar agora a gente começa a acionar novamente a Sociedade de Santa Cruz, o município, certo, de forma geral. Inclusive a gente tem dia 26 de abril, a gente tem a conferência municipal. Ótimo, muito bom, que vai estar aí trabalhando nessa questão da eleição dos conselheiros, certo, que representam a sociedade civil. A gente vai fazer divulgação agora para chamar esse pessoal, tá com tudo alinhado já. É importante também que o pessoal participe disso aí. Tem que participar, não é? Porque se a nossa cultura é rica, permita-me, se a nossa cultura não, como a nossa cultura é rica, não é? Então, se a gente, enquanto pessoas, seres que vivemos aqui nessa cidade, não é? Pessoas humanas que vivemos aqui nessa cidade, a gente não participa, por exemplo, desses momentos, a exemplo desses que vocês estão criando aí, não é? Que é a conferência, não é? Estão criando, não, estão convocando, porque a conferência, do ponto de vista formal de lei, ela já existe, ela tem em nível municipal, em nível estadual e em nível nacional. Mas aí, se você não vai para a conferência, que é conferir, né? O que é que a conferência vem da palavra conferir. Vamos aqui conferir através do diálogo como é que está a questão da cultura do nosso município, né? Fazer proposições, mostrar necessidades, fazer críticas construtivas e propositivas, tá entendendo? Mas muito bacana, então. É isso. Aí vai acontecer quando mesmo? Dia 26 de abril agora. 26 de abril, perfeito. Acho que é uns 10 dias, né? Já 15, né? Mas dê em publicidade, viu? Dê em publicidade. Estamos buscando também horáriozinho de entrevistas assim, a fim de falar sobre isso, para convidar o pessoal mesmo, né? E dizer que já tem muita gente interessada, a gente tem muita gente experiente envolvida, tá? Gente que no grupo. A gente tá no grupo do WhatsApp, que hoje em dia é um modo de comunicação mais, como é que eu posso dizer, mais efetivo, né? Que a gente tá ali se comunicando em tempo real. E a gente pede também que quem tiver interesse, que busque aí, tá no grupo, procure pessoas que estão envolvidas na cultura, né? A gente tá no grupo também pedindo isso aí ao pessoal, as pessoas que eles chamem mais pessoas que têm interesse na área cultural, né? E que participem. Por quê? Porque a gente até falou isso já uma vez, conversei muito com a Águida já sobre isso, que a gente, por vezes, acaba esquecendo a importância de participar dessas coisas, né? De estar ali presente, e a sociedade é feita por isso. Você precisa estar ali mostrando a sua necessidade, levando sugestões. A gente acaba viajando, vê uma coisa interessante na cidade, traz pra cá, sugere, né? Então a gente aproveita essa oportunidade para convidar o pessoal, de modo geral, a participar com a gente. Isso. Né? A gente vem e aí permita-me, Robson e Águida e ouvintes, aí não é só os ativistas culturais, mas a população de também, modo geral. Né? As pessoas, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os empreendedores, os trabalhadores, né? Sobretudo as costureiras, né? Que é quem sustenta quase que basicamente essa nossa economia. Mas tá, beleza, vamos passar aqui um pouquinho pra Águida. Olha, tem um bocado de gente aqui falando, mas eu sou meio enrolado nesse negócio, viu, Caleb? E aí então eu vou saudar a todos e a todas aqui na pessoa de João Bosco, não é, que não está aqui presente conosco, mas está aí nos acompanhando pelo Facebook e manda um forte abraço. Inclusive ele também faz aqui uma pergunta, em seguida eu vou fazer essa pergunta, porque quem toma conta dessa questão aqui, não é o professor Moisés. Aí como o professor Moisés não veio hoje, aí tá complicado, mas a gente manda aí um forte abraço, tem muita gente acompanhando, tá entendendo? E depois o que é que a gente faz depois do programa, não é? Em seguida, Dalva Campos está acompanhando de Garanhuns, Dalva Campos, uma grande amiga, uma ex-companheira, tá acompanhando lá de Garanhuns, tá vendo aí que coisa boa, Garanhuns, que inclusive vai ter atividades culturais agora, próxima semana, com relação à questão de Dominguinhos, não é?
Lá tem toda uma programação muito bacana com relação à questão, não é, da referência, não é, celebrar Dominguinhos. Mas me diga lá uma coisa, Águida. Há um círculo vicioso aqui em Santa Cruz do Capibaribe, não é, onde, por exemplo, a prefeitura, vamos assim dizer, o ente público tem o seu orçamento, e dentro desse orçamento tem o orçamento dirigido para a questão das políticas públicas de cultura no município, não é? Historicamente a gente percebe que seja em época de diretoria de cultura, seja em época de gestão de cultura, não é? Seja em época também agora recente, ano passado, as festividades grandiosas, como por exemplo, os festejos juninos, esses recursos não passam necessariamente pelo controle, pela discussão, pela participação com os atores, os ativistas culturais do município, e muitas vezes esses atores, além de eles serem marginalizados desse processo, não é, a própria gerência de cultura ou gestão de cultura, como queira dizer, o nome não interessa, muitas vezes não, fica só com aquele recurso que, vamos assim dizer, que ele é mais canalizado, que ele é canalizado exclusivamente para os artistas da terra. Vai haver alguma mudança nesse sentido, vamos assim dizer, de mais transparência, de mais participação, de um controle maior da gestão de cultura, do órgão gestão de cultura, através do Gordo, através de vocês, não é? E através da sociedade, no sentido dessa questão da questão de ordem financeira, porque, por exemplo, na lei Paulo Gustavo e na Aldir Blanc, olha, é rebanho de dinheiro que tem por aí, viu? Tacando o projeto para frente e estando tudo em dia direitinho. Todos os municípios, qualquer um município, recebe de forma bem bacana, mas pois não. É muito boa essa sua pergunta, Carlos. E eu acho assim que até então eu nunca vi um movimento que se proponha a fiscalizar esse recurso que chega aqui. Quanto chega de fato para a cultura da cidade e como se divide esse recurso, né? Quem são os artistas que podem se manter sendo artistas aqui na cidade? Porque a cidade nega a sobrevivência dos artistas, já que não cria movimentos e atividades onde eles possam subsistir, seja se apresentando, seja criando movimento nas escolas, seja efetivando a sua arte, né? Deliberando os movimentos culturais que acreditam. Então, um princípio dessa criação do Conselho de Cultura é justamente isso, Carlos. A gente entender, mapear quanto de recurso vem para a cultura. Certo. E como a gente pode dividir esse recurso, esse dinheiro, para que aprimore e melhore as iniciativas que já existem, incentivar outras, não é? De leitura. Tem muitos trabalhos que já acontecem na cidade e que são pouco valorizados, mas a gente quer reforçar a importância de vocês. E aí eu falo de coração para essas pessoas. Eu agradeço vocês terem se mantido de pé diante de tanta ausência política pública. Eu agradeço de coração a pessoas. É um pessoal resistente, não é? E eu sei que eles sabem quem são. Agora eu falo como se estivesse olhando no olho deles. O que vocês estão fazendo independe da força que foi dada a vocês. Mas eu agradeço vocês se manterem de pé diante de tanta injustiça nessa divisão do recurso que vem pra cá. Porque é muito injusto, viu, gente, a divisão. É injusto demais, Carlos. E assim, a gente perceber, assim, por exemplo, uma festa como o São João, que a gente é um dos maiores grupos, Santa Cruz tem hoje um dos maiores grupos de sanfoneiros de Oito Baixos do Brasil. Diga-se de passagem, é o único, vice, Águida. Em termos de mundo, eles, inclusive, semana passada, desculpa te interromper, semana passada não, essa semana quem teve aqui em Santa Cruz, a convite do vereador Vando da Sertec, e também com a participação do prefeito, do Eliel, e o Gordo estava lá também, foi Dona Joana. E Dona Joana é uma ativista cultural, não sei se vocês a conhecem aí, de João Pessoa.
E ela é uma ativista cultural de tal porte que, por exemplo, a semana retrasada ela estava discutindo com Margarete Menezes, a ministra da Cultura, como é que vai se dar, como é que pode se mudar esse arcabouço do ponto de vista legal, de o dinheiro no momento de festas como São João e outras festividades, não só ir, na sua maioria esmagadoramente, para os grandes nomes, para os grandes cachês, tá entendendo? Também, porque precisa. Para mim, na minha visão e na visão dela, e creio também eu na visão de vocês, era para ser a cultura popular mesmo, era para ser, mas não pode. O prefeito e nenhum pode só agora canalizar o dinheiro para esse ou para aquela só, aquela setor, só linha, né? Linha e setor de musical, etc, né? Mas dá um sentido maior a essas pessoas. Pelo menos uma coisa bacana eu já escutei por aí de algumas pessoas que tocam, né? Que agora, para você receber, está de forma mais organizada, não tem aquela massada. Eu mesmo já presenciei o cara tocar, por exemplo, no São João e só vim receber no São João do outro ano. Trocou São João 2023, tocou. Né? Tô fazendo uma suposição. São João 2023 ainda vai aparecer. Tocou São João 2023, tocou. Aí só vai receber no São João 2024. Tenhamos paciência. E essa presença dela foi muito bacana porque ela também tá dando um apoio muito grande à orquestra sanfônica, para organizar a orquestra sanfônica, para estruturar, para dar formalidade a ela, para que ela possa se manter, e não só se manter, mas também como sobreviver, como estar sempre presente na vida. Esses conhecimentos, e repassar os conhecimentos, né, tá entendendo? Foi muito boa a reunião, e só para encerrar o comentário com relação, porque quem estão aqui para falar é vocês, não eu só tô para perguntar, mas assim, e foi bacana porque lá foi colocado algumas ideias, né? Por exemplo, colocar o aprendizado da questão musical da sanfona de 8 baixo, fole de 8 baixo, nas escolas do município como matéria transversal, como conteúdo transversal. Tá entendendo? No currículo da escola botar. Isso é bom porque, além de fortalecer essa questão de ela se expandir, de estar tocando, como a banda Novo Século faz, toca ali, toca acolá, muito lindo aquilo, né? E a partir do momento quando se leva isso para a criançada, para os adolescentes, para os jovens, a partir da escola, isso há uma possibilidade de sobrevivência muito grande. Demais, Carlos. Isso é lindo, né? A gente poder perceber o que a cidade tem de mais bonito e participar, aprendendo, ensinando, sabe? E assim, como a gente vê um São João ser feito aqui em Santa Cruz e não ouvir os artistas, sabe? Há tanto tempo essa prática existe. E aí a maior parte do recurso financeiro é distribuída de um jeito que não contempla os artistas da cidade. É um dos princípios da comissão do Conselho de Cultura, é a gente entender de que modo essa divisão pode acontecer de uma forma mais justa. Não é, Rob? Outra coisa que eu ia dizer também, Carlos, é assim... Pois não. Pode falar, viu? Eu esqueci o que eu ia dizer, tu acredita? Pois bem, Tu tá bem, pois vai, Rob. Fala aí. Deixa só um instantinho. Cultural. Júlio Negão, Abração, que é um ativista cultural, é um trompetista, é um radialista, é cantor, o homem é bombril, ele tem 1001 utilidades. É o marido completo, tá, o marido perfeito. E aí você veja, uma figura, tá entendendo, que pra mim tem uma grandeza do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, tá entendendo? E essas pessoas precisam ser valorizados, e eu acredito que agora essa valorização vai se ampliar muito mais. Pois não, Robinho? Veja só, a sua pergunta ela se faz em questão de usando recursos, né? E como você também é uma pessoa muito experiente no setor público, tudo tem que ser de forma muito organizada. Perfeito, isso. Né? E tudo muito processual. A gente, por exemplo, tem uma oportunidade que de repente nem todas as pessoas sabem disso, só que a gente houve convites, as prefeituras, prefeitura civil enquanto instituição, tá? Elas sempre anunciaram, por exemplo, as audiências da LOA, né? E a LOA é o momento que tem a audiência da LOA, é um momento de você buscar
aliás, você levar a sua necessidade e levar a sua sugestão, né? É uma audiência pública, eles estão ali para lhe ouvir, para ouvir o público, né? E aí, o conselho vem, como todos os conselhos, né? Que existe conselho de segurança, conselho de medicina, conselho da criança e adolescente, por exemplo. Conselho de saúde, né? Conselho de assistência social. Como todos os conselhos, ele tem essa atribuição de estar ali sugerindo, inclusive, recursos na LOA, e a partir daqueles recursos que a gente também previamente a gente consegue sugerir a aplicação do recurso. Por exemplo, a gente vai aplicar X valor em X evento, então a gente já tem aquilo ali para argumentar na LOA. Ó, a gente precisa desse valor aqui para fazer esse evento aqui que tem esse custo aqui, né? Então, o conselho, ele vem a gente vem numa temática muito de pegar na mão mesmo, sabe, cara? Certo. Porque, por exemplo, a gente identificou pessoas que são extremamente conhecedoras dos processos sobre a Lei Paulo Gustavo. E aí eu deixo um abraço para o Olegário, que tá dando uma grande força, figura, o Olegário. Ele tem muito conhecimento na área. Isso, ótimo. E tá todo mundo ali, a gente tá num grupo. Eu quero deixar aqui também um abraço, um agradecimento ao grupo inteiro. Ao grupo inteiro. É porque as pessoas às vezes esquecem de pessoas, porque, né? Assim, tem, todo o Júlio tá Negão ali. mesmo diz aqui que faz parte do grupo e também é vítima de tocar dia 7 de setembro e só receber dia 7 de setembro do outro ano. Não pode. Não. Com absolutamente ninguém, não é, Águida? Tá entendendo? É inconcebível, é um desrespeito. O pessoal que tá participando agora, inclusive que estiveram com a gente na reunião lá na SEDUC a semana passada, que foi uma reunião a fim da gente se comunicar, né? A gente não teve uma reunião oficial porque a gente precisava se comunicar com esse pessoal, entender alguns setores que precisam ser abraçados e chamar o pessoal para trabalhar, né? A gente foi chamar o pessoal para trabalhar. Aí agora na conferência, certo, lá no dia 26 a gente vai ter a oportunidade de, além de ouvir pessoas, a gente vai sair de lá com as definições de conselheiros e a gente vai pela primeira vez vamos tocar um conselho de cultura aí a fim de abraçar o setor da cidade, a fim de dar oportunidade, a fim de chegar nos locais mais longe possível, a fim de trazer as pessoas para entenderem que é muito importante participar com a gente. Perfeito, né? Não é só no conselho, seja nos fóruns setoriais, que é aí que vão identificar os conselheiros, lá nos fóruns setoriais. E a gente vai estar pegado na mão desses fóruns setoriais. Certo. A gente vem assim com um time, com essas pessoas dentro desse grupo, muito afim. A gente tem Alencar, por exemplo, dando muita Alencar é uma enciclopédia, como é que chama? Enciclopédia de conselho. Ele tem tudo sobre conselho. Cara. Ele né? É isso. Mas pois não. Estamos caminhando. Eu ia dizer, vai lá, que Águida. ótima a tua fala, Rob. Eu fico tão feliz, eu sempre digo a Rob, como tu é lindo, sabe? Pelo que ele tem criado, pelo que ele tem feito, isso, pelas ótimo. coisas que a gente tem movido, e cada etapa tem sido vencida com muito sucesso. E uma delas é essa formação do grupo do WhatsApp, que hoje tem mais de 90 pessoas. Ótimo. Todas as pessoas participando da sua maneira, mas criando essa rede, fortalecendo a ideia de que a gente precisa e vai efetivar essa manifestação da cultura aqui na cidade. Certo. Dando continuidade ao sonho de muitas pessoas, Carlos. Certo. Porque esse sonho existe há muito tempo de ser feito. E nós tivemos assim, gente, desde quando se instituiu a questão do conselho, do ponto de vista legal, né, nós já tivemos passagem de pessoas interessantíssimas na gerência de cultura, na diretoria de cultura, né? Nós tivemos o Marconi Moreno, nós tivemos o Alberto Grilo, nós tivemos o Pitombinha, nós tivemos o Márcio Maracajá, nós tivemos, lembra aí mais... Tá vendo? Todos eles sonhadores. Gilberto Geraldo, né? O abraço, Saulo também, tá entendendo? Então, tudo pessoas. Alberto Grilo também, não é? Alberto Grilo foi a época da gestão de Edson, né? Então, tudo pessoas bacanas, tudo pessoas inteligentes e que muitas vezes saíram, assim, de certa forma,
terminaram aquele trabalho, outros antes mesmo de terminar o trabalho saíram insatisfeitas porque não teve assim esse exercício da democracia, da transparência, não é, do colegiado à altura. E aí que é difícil, não resta dúvida, tá entendendo? Mas é bacana ver vocês com essa disposição de fazer dessa forma, né? E fazer com que a cultura aconteça, sobretudo nos espaços periféricos, nos territórios periféricos, não é, de Santa Cruz, não é? Teatro, mamulengo, hip rock, capoeira, não é? Escritores, vamos levar os apoiadores, tá entendendo? E assim por diante. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui do companheiro João Bosco. Ele não está aqui presente, não é? Mas está aqui pelo WhatsApp. O João Bosco, ele pergunta o seguinte: historiadores locais estão lançando um livro da história de Santa Cruz do Capibaribe. Qual a importância de um livro desse para o Conselho Municipal de Cultura e para com essa nova obra literária? Ele pergunta qual a importância, e aí eu esticaria a pergunta dele, não é? De qual a importância que vocês vão dar, não é, a outros escritores, não só a esses companheiros e companheiras que estão formatando esse livro, mas a tantos outros que a gente sempre tem aqui, alguns escritores, e que na maioria das vezes, perdoe-me as gestões anteriores e perdoe-me também até um certo ponto essa gestão, vamos ver agora com essa experiência de vocês, não é, que essas pessoas são de certa forma esquecidas, não é? Não é dada a relevância devida a essas pessoas. Pois não, Robinho? Infelizmente a gente não tem como tratar sobre o que passou já, né? Né, Carlos? Passou, é passado. A gente não tem como mudá-lo. Não, agora é mudar a partir de agora. Cena. Mas agora é o seguinte, eu vou responder essas perguntas agora. A primeira pergunta, que é sobre a importância do livro no conselho, eu acho que ele vai ser uma questão consultiva. Ele tem importância consultiva, da gente identificar setores que a gente acabou, de repente, passando despercebido. Isso, perfeito. Né? Quando a gente tem, assim, uma história da cidade, a gente consulta, pô. A gente vai buscar ali coisas que precisam ser renascidas, coisas que de repente estão apagadas e que precisam ser novamente coloridas, né? E na questão dos escritores, de modo geral, a gente busca que esse fórum setorial esteja presente no conselho. Ótimo, muito bem. A gente convida para o conselho. Certo. A gente pede que esse pessoal esteja com a gente. Se não tiver alguém lá se não tiver alguém no grupo lá, mas que comece a participar no grupo, e que esse setor ele seja organizado e que ele seja ativo dentro do conselho, porque é esse compromisso de ter os fóruns setoriais organizados que vai fazer o conselho forte. Senão a gente não tem conselho. Perfeitamente. Eu quero deixar aqui um desabafo. Pois não. A gente tem dificuldade de convocar pessoas. Mas porque, Robin, é a cultura do povo. O povo é muito afeito, né, Agda, a essas coisas, vai crescendo, né? E vai esquecendo a importância de participar de uma coisa tão importante como essa, né? Não só desse conselho, né, Robin, mas... De modo geral. Não só desse conselho, mas é importante que todas as pessoas se preocupem com a causa que gostem, né? E participem dos conselhos, o conselho de idosos. Eu participei de 2 conselhos, de crianças e adolescentes e idosos. E aprendi muita coisa, porque uma cidade, ela é construída a partir de muitas experiências, não é? E uma coisa que eu ia dizer, Carlos, que eu tinha esquecido naquela hora, era assim. Desde os meus 14 anos que eu trabalho em biblioteca aqui na cidade. Faz 15 anos, no caso. E aí, eita, já dizendo minha idade, né? Virgem Maria, como é bom. Eu acho tão bom o tempo, sabe? O tempo é uma coisa linda. E perceber que nesse tempo todo, tudo que eu fiz na minha vida se voltou, de certo modo, a entender a arte, a poesia que acontece no povo da gente. E uma coisa linda que eu descobri é que cada bairro de Santa Cruz oferece uma força gigante para o que a cidade é. Só que a gente precisa compreender e revelar cada vez mais isso, para que isso cresça e a cidade não se torne um lugar onde tem muita gente, mas não desenvolve. A gente precisa interligar os pontos de beleza, de harmonia, de que precisam e merecem de reverência, sabe? É uma coisa que eu tenho a intenção
de estar aqui também por isso, no intuito de descobrir quem são os novos poetas, quem são os novos artistas que estão nas escolas, as crianças que gostam de escrever, que gostam de encenar, que gostam de fazer cinema, sabe? Tudo isso já acontece aqui. O que a gente vai é fortalecer, incentivar e organizar melhor, e organizar dentro de uma política pública que se preocupa e acolhe as ideias dessas pessoas, porque a invenção é a possibilidade do ser humano ir além do que foi, sabe? E é a partir dessas iniciativas que a gente vai ver um povo crescer no futuro melhor, de fato. Vê como é bom, né? Vê como é bom a gente poder olhar assim e dizer, poxa, tem um livro em Santa Cruz, tem um livro, tem um clipe, tem uma música, tem uma poesia, tem gente que produz isso aqui em Santa Cruz, né? Composições, músicas, poesias. A gente tem, por exemplo, eu mostrei essa semana um amigo meu o clipe de Fabi Xavier, A Botija. E eu disse, macho, mesmo assim, macho, quando tu vê esse clipe, tu vai olhar assim e vai dizer, não foi feito aqui não. E a reação foi essa. Fábio, por exemplo, é quando chegou no final uma luz na cultura, no final né? do clipe, que ele viu que ele tava falando de um sonho, que a Botija foi falando de um sonho, ele tava olhando no notebook assim, eu tava olhando pra ele, olhando na tela. Tá, poxa, macho, que negócio massa. Aí dá muito orgulho dizer assim, cara, Santa Cruz, velho. Tá vendo? A gente tem o Raiz do Bandeira, tem dois documentários sobre Bandeira, né? Beleza, é ali no Brejo, só que a gente tá vizinho aqui, passa por a gente. Dá orgulho de dizer assim, é da gente, é aqui de Santa Cruz, é uma banda daqui, é uma pessoa daqui, o cara escreveu daqui, o cara tá lá, o Márcio Paracajá. O Márcio, ele teve aqui conosco também. Teve conosco, entendeu? Aí aqui na rádio. A gente tem figura. hoje um acervo cultural de verdade de Santa Cruz e que a gente, de repente, precisa também até mais divulgá-lo, né? Divulgá-lo assim, de mostrar mesmo em praças, em escolas. Inclusive, a escola é o primeiro local que a gente tem um contato com cultura na escola. Quando se fala em cultura, quando se faz práticas escolares com relação à cultura. Quando se comemora dias que tem... Enfim, é o primeiro contato e por isso que é tão importante, né, essas oficinas e essas políticas públicas dentro dessas escolas. Isso. Né? Vocês já têm... isso ainda está só em nível de ideia, essa questão de levar a cultura, os movimentos culturais, os valores culturais, os valores dos ativistas, homens e mulheres aqui desse município, para a escola. Vocês já estão conversando com o pessoal da secretaria, com a Cleciana, com o Beto Aragão, ou vocês ainda se propõem a fazer essa conversa? Porque, olha, para mim, um dos maiores mecanismos de libertação que existe em todos os aspectos é na escola, é a partir da escola, né? E a cultura tem um papel importante. Você vê essa violência que tem aí, não é que não é uma violência de hoje, mas aí agora uma violência direcionada à agressão física e à agressão física de pessoas, inclusive com mortes, assassinatos, agressão de patrimônio do prédio, das escolas, etc, né? Até porque nós tivemos aí há 4 anos atrás, não é? Ou 4 anos atrás não, em um governo anterior, não é? Que estimulava muito essa coisa do tipo de violência, de armas, de preconceito, paciência, né? Não é? De agressão, etc. E imagine como essas coisas podem ser minimizadas através da cultura, não é? Pois é. Levando o teatro para a escola, levando a poesia, canalização, não é? Levando essas energias boas, essas luzes boas que são vocês, coisa né? certa. Levar um bidinga que inclusive amanhã tá lá no Cabroeira, lá em Cacimba de Baixo, tocando lá com a equipe, com esse movimento cultural lá do Cabroeira, que é bom vocês dar uma chegada lá, que tem um pessoal muito bacana, o Vando também, o Vando da Sertec. Coronel do Pife, um abraço aí pro Coronel do Pife, rapaz. Coronel do Pife tá entendendo? Então vocês estão mais do que ricos, porque vocês estão com a boa vontade, vocês estão com bons propósitos, e obviamente que se não houvesse acolhimento por parte da gerência de cultura, o secretário e o prefeito, vocês também não estariam aí. Então a gente espera, não é? Quero deixar esse recado também aqui, viu? Aproveitando a oportunidade de Lisboa, deixar um abraço pro nosso prefeito. Certo. Eu quero dizer que no meu âmbito de trabalho, junto com o Marcelino, eu consigo todas as condições necessárias para trabalhar. Tá? Isso é ótimo. Eu quero deixar aqui o agradecimento ao prefeito Fabi Aragão
a Marcelino como secretário e a Gordo, né? Que abraçou também e está disponível aí pra gente. Inclusive estaremos terça-feira numa capacitação sobre cultura lá na AMUP e eu já vou aí como Ótimo, representante também do conselho pela parte de turismo. Isso. Uma coisa também importante, permitam-me aí, que saiu nessa reunião, que foi ali na Secretaria de Marcelino, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não é? Agricultura, Meio Ambiente e o que turismo. mais? E turismo, perfeito. Que foi com relação a essa questão da vinda dos recursos, né? Porque a gente sabe que os recursos que vêm através da Lei Paulo Gustavo, através da Lei Aldir Blanc, não é? Se não tiverem tudo organizado, o próprio conselho, né? A questão de ordem orçamentária, a questão de ordem contábil, financeira, e também não estiver organizado do ponto de vista de qualificação e capacitação, então as pessoas, o artista que está lá na ponta, não vai ter essa condição. E eu achei bacana, porque eu escutei de quem, meu Deus? Foi de Eliel. Eliel disse que a gente questionou essa questão e então Eliel disse que a prefeitura estava contratando uma equipe uma empresa de profissionais, também não falou qual, mas para dar essa qualificação, para dar essa capacitação, para que o recurso chegue, porque se não der a capacitação, como é que os projetos vão ser formatados e vão ser encaminhados, não é? Tá entendendo? Logo, assim, por ser uma lei que é uma coisa nova, inclusive passando por atualizações. Isso, perfeito. Todas as informações que estão sendo tratadas pela Lei Paulo Gustavo, tá vindo PDF, vídeo explicando passo a passo. Cartilhas. Eu mesmo tenho a cartilha das duas, é muito interessante. É necessário que haja um caminho assim, que esteja explicado um caminho que vai ser trilhado, né? Perfeito. Aí me diga, eu quero mandar um abraço mesmo fraternal para o companheiro Betskin, porque Betskin estava para vir. Essa semana eu estava pensando em convidar ele, essa semana, não é? A gente estava entre um profissional para tratar da questão do autismo, não é? Mas aí então, como ele já tinha havido, não é? Já havia houve anteriormente uma possibilidade dele vir, mas aí houve um contratempo lá da parte dele, não é? E aí então ele falou para vir a próxima semana, o próximo sábado, né? Aí eu joguei a ideia, vamos fazer o seguinte, aí ele disse que vocês viriam também com ele, né? Aí eu disse para ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos chamar os meninos, o Robinho, a Águida e quem de direito, não é? Primeiro, e aí em seguida a gente faz também com você sem nenhum problema, porque aí quanto mais, esticar essa corda, melhor tá certo? Então vamos lá, a gente já está quase chegando aí ao final do programa, mas eu gostaria de ainda não é? E o Caleb aí, ele sempre dá uma tolerânciazinha, não é? Porque quando o companheiro vem para entrar para fazer o outro programa, enquanto como ele ainda não está por aqui, então a gente vai seguindo. Agora veja bem, uma coisa que acontece aqui em Santa Cruz, não é? E por exemplo, não acontece com grande frequência, não é? Em Caruaru, em Campina Grande, a descentralização dos festejos, sobretudo dos festejos juninos, não é? Os festejos aqui em Santa Cruz, historicamente, eles sempre são concentrados em uma área, não é? E aí, com esse processo de concentração, não é? As comunidades mais afastadas, as comunidades periféricas, não é? Muita pessoa fica sem ter uma oportunidade de ter uma atividade de lazer cultural em relação à questão de festejos juninos e outras atividades também, mais especificamente de festejos juninos na sua própria comunidade, não é? E aí acaba também, nesse contexto, os artistas das terras, de certa forma, sendo marginalizados, ficando um pouco à margem. E inclusive nós, nessa reunião que teve lá, nós levantamos uma questão de por que, agora não, porque não há mais tempo, não é? Mas porque nos próximos festejos juninos não se descentralizar, fazer polos, tá entendendo? Juntar assim por território 3, 4, 5, 6 comunidades, não é? E vamos ali fazer uma palhoça, vamos ali fazer uma atividade cultural das mais variadas possíveis, atividades culturais das mais variadas possíveis, só orquestra sanfônica, não sei quem da sanfona, enfim, todos esses valores que tem por aí. Vocês pensam assim, coisa desse tipo, assim, descentralizar, não é?
vamos dizer, a gente faz um polo de atividade dos festejos, polo cultural de atividade dos festejos juninos naquela área ali de Santo Agostinho. Ó, que bom ali, não é? Fomenta também a economia do município, a economia do território, da localidade. Eu gostaria de escutar alguma coisa de vocês dois com relação a isso aí. Então, Carlos, uma iniciativa muito boa que há um tempo vem durando e que admiro muito é as quadrilhas de rua, não é? Isso, ótimo, A bacana, quadrilha muito de bacana. bairro, que aí toda vez tem a quadrilha em cada bairro. Até ano passado eu dancei uma quadrilha boa danada ali. Aonde? Lá no bairro da Palestina, que é onde eu Isso. moro, minha mãe também. E é muito bonito, é uma festividade que a gente gosta de assistir. Quem não gosta de dançar, mas gosta de assistir, todo mundo se diverte mesmo. Eu acho que o que tem que ser evidenciado é essa força de cada bairro e como cada bairro pode se comportar com o São João, né? Não só os bairros da cidade, mas os bairros das zonas rurais, não é? Isso, as comunidades como rurais, a gente né? pode ir lá também. Até eu quero saudar essa movimentação tão bonita que é a Feira de Cacimba de Baixo. Ótimo, é muito bacana. não é? Vocês precisam. Você já foi, Robinho? Já foi, né? É uma Você já coisa foi, Águida? linda, né? E assim, como cada criação dessa se coloca uma expressão do povo da gente. Então, Perfeitamente. eu acho que isso pode acontecer quando a gente tiver com esse funcionamento do conselho. A gente vai levar essa sua ideia e levar outras ideia ideias. coletiva, né? As Isso, ideias perfeito, coletivas que aprimoram, né, as festividades daqui e como os artistas podem participar de um jeito melhor de cada uma delas. De cada uma delas. Robinho. Lisboa, eu acho que o conselho, de modo geral, a gente fala muito sobre conselho, e de repente, quem tiver curioso, quem tem nada desse conselho tem tanto poder, né? Você pega a lei lá e vai dar uma lida, porque assim, é um sistema que forma tudo isso, né, Carlos? Isso. É o conselho, é o plano de cultura e é o fundo de cultura. E a proposta principal de um conselho é conseguir chegar o mais longe possível, né? Perfeito. Então, o conselho está ali para ouvir sugestões, como você fala agora, né? Você imagina Santa Cruz hoje sem quadrilha de rua. Será que a gente não perdia? Seria uma perca, né? Incontestável. Você imagina. E é muito bacana, anima, Pois né? é, Anima, né? é isso aí. A gente, no conselho, a gente tem a oportunidade de sugerir e de observar necessidades. E aí a gente bola plano de ação, né? Vai entender o que é que pode ser colocado num bairro. De repente um bairro tem alguma coisa que é mais potencializada do que em outro, a gente vai ter que trabalhar aquele potencial, né não? Isso, perfeito. Isso aí a gente... Né, Robin? o conselho tem essa atribuição de ouvir a sociedade civil nos fóruns setoriais e trazer para dentro do conselho, debater com os conselheiros e a gente elaborar planos. Não é verdade? Perfeito. E aí, então, depois dessa conferência municipal, não é? Aí temos a conferência estadual. Vocês têm ideia de quando? Veja, e federal? como é que funciona? Estadual, inclusive Vocês retiram os delegados aqui, né? O guia de conselhos culturais, eles sugerem que sejam em paridade com a estadual, só que como a gente está tratando o conselho municipal e tipo assim, a gente depende dessa conferência, que é um passo importante do conselho, ela não precisa ser, por exemplo, só quando tiver um estadual. A gente tem que, as próximas conferências, alinhar com as do estado. Isso. Só que agora a gente faz uma conferência convidando o município para eleger os conselheiros. Para se fazer representar na estadual, isso? Para poder criar o conselho municipal para a gente um dia estar dentro da estadual. Certo. Entendeu? E da estadual aí tira os representantes para nacional, não é isso? Aí a gente... Ótimo, muito bem. Mas Então tá eu acho que vocês estão caminhando. Altos voos, né? Vocês estão caminhando Mas bem, isso. tá entendendo? Falar do dia, né, Robin? Fica à vontade, fica à vontade. Então, agora, dia 26, a gente vai se encontrar para votação e formação do conselho. E a partir dessa formação, a gente vai trabalhar na Lei Paulo Gustavo, onde vai vir esse recurso e a gente quer entender com a classe artística e todos os movedores culturais, criativos e inventivos da cidade o melhor jeito de distribuir, fiscalizar e gerenciar as artes que vão surgir a partir dessa deliberação. Certo, ótimo, muito bem. Então a gente fica muito feliz, não é, com esse trabalho aí de vocês. E oxalá que,
não é, isso se amplie, que se fortaleça cada vez mais, que possa evoluir cada vez mais, não é? E obviamente que nós temos uma estrutura administrativa, né? Tem o prefeito ali, aí tem o secretário ali e tal, mas e todos são importantes, né? Mas a grande importância desse contexto todo, levando em consideração a importância, obviamente, do prefeito, do secretário, né? Da secretária de finanças para ver a questão financeira, de dinheiro, etc. Não é? Secretário de estrutura para ver a questão da do conselho também, não é? Ótimo. A pasta de finanças, não é, de receita da Fazenda Municipal. Então isso é muito importante. Agora, os valores maiores é vocês, não é, que, não é? E essa vontade que vocês têm, e essa visão que vocês têm, e esse projeto que vocês têm, e essa estratégia que vocês têm de trazer cada vez mais ativistas culturais, não é, para dentro do conselho, para discutir, para dialogar e para passar a fazer uma coisa. Não é que não vamos falar de passado, não é que o passado não prestou, não é? Mas aquilo que prestou, mas aquilo que foi bom no passado, vamos repetir, aquilo que foi bom no passado, Baobá, o Brasil é passado, ninguém toca mais no assunto, não é verdade? É isso aí, Carlos. Pensando nessa visão de futuro que a gente vai se apoiando e se juntando para fazer isso acontecer. Dia 19, então eu vou pedir a Roy para passar aqui a agenda que a gente tá das próximas ações. E eu quero deixar um abraço para todo mundo que ouviu e que não só aqui em Santa Cruz, mas que todos os artistas interessados, as pessoas amantes e sensíveis a essas discussões, que procurem saber como está o Conselho de Cultura da cidade de vocês e que a gente faça um agreste cada vez mais forte, mais bonito e mais entendido na sua memória. Que a memória, sem a memória é o que a gente é, Carlos. Sem a memória do presente, sem a memória do passado e sem a memória do futuro. E aí é quando eu acho que a gente chegou até aqui por tudo o que foi. E todas as pessoas que trouxeram o seu melhor contribuíram para que esse presente fosse o que ele está se tornando. Então agradeço e mando esse abraço forte em todos os meus amigos e amigas que fazem parte dessas ideias e de tudo que a gente é de bom. Ótimo. Beijo. Então, recita uma poesia antes de Robson? Vai, assim, ligeirinho. Deixa eu ver, eu vou declamar então uma... Quando Santa Cruz fez 60 anos. Tu vês da gema da poesia ali do Zé de Cazuza, teu pai, não é? Ali da região É engraçado, Carlos, que minha mãe é costureira, minha avó e minha bisavó. Certo. E minha família paterna, o meu pai, meu avô e meu bisavô são poetas. Aí eu acho que uma coisa se emendou na outra, essa coisa de costurar o verso, sabe? E de entender a poesia no dia a dia, no cotidiano e na existência de cada pessoa que atravessa a gente, não é? Aí eu vou dizer uma poesia então. Diga, aqui, então. Dos 60 anos de Santa Cruz. Diga isso. Que esse ano está fazendo 70 anos, essa criação do livro. Eu quero parabenizar todos os envolvidos desse livro, porque a gente precisa de mais registros permanentes para entrar nas escolas com conteúdo que digam a cidade, né? E digam a cidade pelo que ela foi, pelo que ela está sendo e pelo que ela vai ser. Então, quando Santa Cruz fez 60 anos, eu escrevi assim: Santa Cruz, tua cor é florescente, terra de um povo cheio de bravura. A tua história honrosa se mistura à coragem que nasce nessa gente. Os teus filhos seguem a vertente de trabalho, respeito, honestidade. Pulsa um riso de felicidade, a esperança dança nos teus cantos. Aplaudiremos todos os teus encantos nesses 60 anos de idade. Tuas ruas são braços estendidos, portas abertas tão acolhedoras. As tuas brisas varrem protetoras, penteando os ventos coloridos. No Capiba estão adormecidos os muitos risos das muitas menineiras. As tuas mãos são as mãos das costureiras. A tua voz é o som das passaradas que despertam as tuas alvoradas e descansam nas tuas gamileiras. Muito bem, isso é que é bonito. Muito bem. Com você agora, Robinho, pra gente ir encerrando por aqui. Então, a gente tem uma agenda cultural, tá? Certo. Eu peguei aí um filme também, quando ela falava
das conexões, dos colegas e tal. E a gente vai se formando realmente com pessoas que vai dando referência ali pra gente, vai deixando uma dica, vai deixando um exemplo. E eu lembrei agora que a gente tá trabalhando com uma parte do grupo que é um grupo que eu conheci há mais de 10 anos, pô. Aham. Muitos e muitos anos já, né? E ontem, por exemplo, eu baixei aqui uma foto no evento Tribo Livre, que fazem 9 anos, que era lá no canal. Nossa, que lindo. 9 anos atrás. Acho massa esse teu Facebook de relembrar as coisas. Pois é, ontem, dia 14, fez 9 anos. E eu achei muito interessante aí, tocou assim, sabe? A gente passa na memória, passa um filme e a gente tem que caminhar mesmo. A gente tem muita gente aqui, muita gente que é interessante, produtor, artista, e que precisa caminhar. A gente tem uma agenda cultural, a gente inclusive lança essas agendas no grupo de forma bem construtiva para que o pessoal possa dizer se realmente está ligado para participar, se pode, se consegue e tal. E a gente tem no dia 19, que é na próxima quarta-feira agora, uma outra reunião, que é uma reunião de construção da conferência. A gente vai buscar aí, assim, essa participação para ser uma coisa bem, né, construída com a colaboração do máximo de pessoas. E aí teremos essa reunião no dia 19, na SEDUC, às 19 horas. Na outra quarta, no dia 26, a Conferência Municipal de Cultura lá no Teatro Municipal, às 19 horas. Certo. E no sábado seguinte, já, no dia 29, a gente tem, às 15 horas, a gente tem uma oficina lá na SEDUC também, que é uma oficina que ela vai funcionar de modo que a gente vai conseguir ouvir pessoas que tá precisando de algumas informações com relação à Lei Paulo Gustavo, a produção de editais, a produção de projetos, né, de atender ali as informações que é necessária. E aí a oficina vai caminhar com a temática exclusiva para essa questão da Lei Paulo Gustavo. Ok. Então foi um prazer imenso estar com vocês aqui. A gente poderia até passar a tarde toda conversando, que o papo é muito massa, tá entendendo? Mas o Caleb está ali no controle, ele tem que fazer o controle dele, tem que fazer o controle da rádio e não o controle das nossas vontades, não é? Tem uma música, a Caleb. Olha aí. Ai, eu quero pedir uma música e dizer que eu adoro ouvir músicas de artistas da cidade nas rádios e dizer que é muito bom que todas as rádios, não só essa, mas que todas as rádios se atentem mais a colocar as produções municipais para tocar nas rádios, né? Que é tão bom a pessoa escutar. Aí eu quero pedir, Rob falou dessa de coberta de mulambo, a botija de coberta de mulambo, Fábio Xavier. E também quero dizer que eu fiz um disco, né? Que também tá no ar. E pode tocar uma música dele também, que pode ser. Vocês querem ocupar a rádio? A gente tá ocupando a rádio, ocupar geral. Viva Mas a poesia que há no povo da gente. Então, boa tarde a todos e todas. E o próximo sábado, se assim Deus nos permitir, nós estamos por aqui novamente para termos esse bate-papo dentro de uma linha e dentro de uma perspectiva de cidadania. Então,